A lei espiritual que vai gerar prosperidade. Napoleon Hill. O princípio invisível que decide quem prospera. Existe uma lei silenciosa que governa a prosperidade muito antes de qualquer dinheiro aparecer. Ela não responde a esforço bruto, não reage a pedidos desesperados e ignora completamente quem apenas quer melhorar de vida. Napoleon Hill descobriu isso ao estudar centenas de homens ricos, influentes e espiritualmente alinhados, e o que ele percebeu foi simples e assustador. A prosperidade nunca começa no mundo material. Ela começa quando algo invisível se organiza dentro de você. Antes de continuar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este conteúdo com alguém que precisa ouvir isso agora. Isso ajuda o canal a continuar entregando ensinamentos profundos que quase ninguém tem coragem de falar. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é consequência direta de trabalho duro, sorte ou oportunidades externas. Mas Hill foi categórico ao afirmar que essas coisas apenas obedecem a uma ordem superior. Existe uma lei espiritual que decide, muito antes, quem está autorizado a prosperar e quem vai apenas sobreviver, mesmo se esforçando mais do que todos ao redor. Essa lei não é religiosa no sentido institucional, mas é profundamente espiritual. Ela atua no nível da mente, da fé, da identidade e da vibração. Quando essa lei está ativa, caminhos se abrem sem explicação lógica. Pessoas certas aparecem. Decisões certas são tomadas quase intuitivamente. Quando ela está bloqueada, tudo parece travar. O dinheiro vem e vai. As oportunidades escapam. E a pessoa sente que está sempre correndo atrás, nunca no controle. Napoleon Hill chamava isso de alinhamento entre desejo, fé e ação organizada. Mas o que poucos percebem é que por trás disso existe um princípio espiritual muito mais profundo. A vida responde àquilo que você se tornou, não àquilo que você pede. Deus, a inteligência universal, ou como você preferir chamar, não libera prosperidade como um prêmio por sofrimento. Ela libera prosperidade como consequência de maturidade interna. Quando alguém ainda vibra escassez, medo, culpa ou indignidade, o dinheiro não permanece, mesmo que chegue. Quando a mente ainda se vê pequena, o mundo confirma essa identidade. Essa é a parte que quase ninguém aceita. Não é o mundo que testa você, é você que se revela para o mundo o tempo todo. Cada pensamento recorrente, cada emoção sustentada, cada decisão tomada por medo ou fé, está comunicando algo ao campo invisível que organiza a realidade. Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas compartilhavam um traço comum. Elas não se viam como vítimas das circunstâncias. Mesmo quando tudo parecia contrário, havia nelas uma convicção silenciosa de que estavam sendo conduzidas. Essa convicção não era otimismo vazio. Era uma certeza interna, quase espiritual, de que o caminho estava sendo preparado. Essa certeza é a ativação da lei espiritual da prosperidade. Quando ela desperta, a pessoa para de implorar e começa a cooperar com a vida. Para de tentar forçar resultados e passa a sustentar estados internos que atraem resultados. Existe um momento específico em que essa lei começa a operar. Não acontece quando você pede mais dinheiro. Não acontece quando você faz promessas desesperadas. Ela começa quando você decide, de forma consciente, abandonar a identidade que sempre lutou para sobreviver. Prosperidade não nasce do esforço. Nasce da decisão interna de não viver mais em conflito com a própria abundância. Hill dizia que o subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção. Se a emoção dominante é medo, o subconsciente organiza a realidade para confirmar o medo. Se a emoção dominante é confiança, ele organiza caminhos para confirmar essa confiança. Por isso, tantas pessoas estudam, trabalham, tentam empreender, mas nunca rompem o mesmo teto financeiro.
Elas mudam as estratégias, mas mantêm a mesma identidade. Mudam o ambiente externo, mas preservam o mesmo diálogo interno. A lei espiritual não responde a movimento, responde à coerência. Deus não testa você com falta. A falta apenas revela onde ainda existe desalinhamento entre quem você é e o que você diz querer. Isso não é punição, é feedback espiritual. Quando essa compreensão se instala, algo muda profundamente. A pessoa para de brigar com o processo, para de se comparar, para de se sentir atrasada. Ela entende que prosperidade é uma consequência inevitável quando a mente, o caráter e a fé entram em acordo. Hill chamava isso de estado mental do sucesso, mas o que ele realmente descrevia era um estado espiritual de permissão. Permissão para receber, para crescer, para administrar, para sustentar. Se você sente que trabalha muito e o retorno nunca acompanha, isso não significa que você está falhando. Significa que existe uma trava invisível pedindo ajuste. E essa trava não se remove com mais esforço, mas com mais consciência. A lei espiritual da prosperidade começa a operar quando você assume responsabilidade total pelo seu estado interno. Não culpa o governo, o mercado, a família ou o passado. Você passa a observar. O que dentro de mim ainda não acredita que eu posso viver com abundância? Essa pergunta feita com honestidade já começa a dissolver bloqueios antigos, porque a vida responde rapidamente a quem está disposto a amadurecer. Existe algo poderoso que Hill percebeu e poucos destacam. As maiores viradas financeiras acontecem logo depois de uma transformação interna silenciosa. Não é coincidência, é lei. Quando você muda a forma como se vê, o mundo muda a forma como responde. Quando você muda a frequência emocional dominante, as oportunidades mudam de endereço. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto em que tudo parece lento, travado ou confuso. Mas Hill diria, isso não é atraso, é preparação. A prosperidade não chega enquanto você ainda não está pronto para sustentá-la. E é aqui que a maioria desiste, sem saber que estava a poucos ajustes de ativar a lei que transforma tudo. Se isso já fez sentido para você até aqui, comenta algo simples como, eu reconheço essa lei. Isso ajuda o algoritmo e, mais importante, reforça sua própria decisão interna de mudança. Os sinais silenciosos de que a lei já foi ativada. Quando a lei espiritual da prosperidade começa a operar, ela raramente se manifesta primeiro com dinheiro. Esse é um erro comum de percepção. Napoleon Hill observou que, antes da abundância se materializar, algo muito mais sutil começa a acontecer dentro da pessoa. É como se a realidade estivesse sendo reorganizada nos bastidores, enquanto externamente tudo ainda parece igual, ou até mais difícil. O primeiro sinal não é ganho financeiro, é clareza mental. A pessoa começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Ideias surgem de forma mais organizada. Decisões que antes pareciam confusas tornam-se óbvias. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente saiu do ruído interno que a mantinha em sobrevivência. Esse momento costuma ser desconfortável. Muitas pessoas interpretam como crise, quando na verdade é realinhamento. Velhas crenças começam a perder força. Ambientes que antes faziam sentido passam a incomodar. Conversas que alimentavam o medo deixam de interessar. Isso não é isolamento espiritual, é amadurecimento. Eu dizia que o subconsciente aceita instruções quando há repetição emocional. Quando a pessoa começa a sustentar uma nova identidade interna, mais confiante, mais responsável, mais alinhada, o subconsciente entra em processo de reorganização. E toda reorganização gera resistência inicial.
Por isso, frequentemente, logo antes de uma grande virada financeira, a pessoa enfrenta atrasos, rupturas ou testes emocionais. Não porque algo deu errado, mas porque a vida está verificando se aquela nova postura é real ou apenas entusiasmo momentâneo. A lei espiritual da prosperidade não responde a palavras, responde à consistência. Ela observa se você mantém a mesma postura quando não há aplauso, quando não há resultado imediato, quando ninguém está vendo. É aí que a maioria retrocede e é aí que a prosperidade escolhe quem continua. Outro sinal silencioso é a perda do desespero. A pessoa ainda quer prosperar, mas não sente mais aquela urgência ansiosa. Ela age com foco, não com desespero. Isso muda completamente o campo vibracional. O dinheiro foge de quem precisa dele para sobreviver emocionalmente, mas se aproxima de quem o enxerga como consequência natural do valor que entrega. Hill notou que homens prósperos tinham uma relação quase neutra com o dinheiro. Eles o respeitavam, administravam, planejavam, mas não se curvavam a ele. Não viam o dinheiro como salvador, mas como ferramenta. Essa postura é profundamente espiritual, embora muitos não percebam. Quando a lei começa a operar, você também passa a dizer mais não. Não a projetos desalinhados, não a parcerias confusas, não a caminhos que drenam energia. Isso pode parecer perda no curto prazo, mas é exatamente o que cria espaço para oportunidades maiores. Outro sinal é a mudança no tipo de problema que você enfrenta. Antes, os problemas eram sempre básicos: contas, sobrevivência, medo do amanhã. Agora, os desafios passam a ser estratégicos: decisões, expansão, responsabilidade. Isso indica que sua mente saiu do modo escassez e entrou no modo construção. Muitas pessoas se sabotam aqui porque confundem tranquilidade interna com estagnação. Elas sentem menos ansiedade e interpretam como "estou parado", quando na verdade estão finalmente em coerência. Prosperidade não nasce do caos mental, nasce da ordem interna. Existe também um sinal pouco comentado: o silêncio. Quando a lei espiritual se ativa, a necessidade de se explicar diminui. A pessoa fala menos sobre seus planos, seus sonhos, suas dores, não por medo, mas porque sente que não precisa mais de validação externa. Hill dizia que falar demais sobre planos antes do tempo dissipa energia. O subconsciente entende que aquilo já foi consumado e perde o impulso de materialização. Por isso, os verdadeiros movimentos de prosperidade são silenciosos até se tornarem inevitáveis. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Menos vontade de discutir, mais vontade de estruturar, menos pressa, mais precisão, menos ansiedade, mais discernimento. Esses não são sinais de estagnação, são sinais de alinhamento. Outro ponto crucial: quando a lei se ativa, você começa a perceber que muitas das suas antigas dificuldades não eram externas, mas internas. Não era falta de oportunidade, era falta de identidade preparada para sustentar oportunidade. Não era azar, era incoerência emocional. Essa percepção dói no ego, mas liberta a alma, porque quando você entende que a mudança está dentro, você recupera o controle. E onde há controle interno, a prosperidade encontra terreno fértil. Hill reforçava que fé não é acreditar sem provas, é agir como se a prova já estivesse a caminho. Essa postura muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Seu tom de voz muda, sua postura muda, suas decisões financeiras mudam, e o mundo responde a isso rapidamente. É importante entender: a lei espiritual da prosperidade não acelera por ansiedade, mas responde imediatamente à coerência. Quanto mais alinhado você está internamente, menos esforço externo é necessário. Se você sente que algo está mudando dentro de você, mesmo que ainda não consiga explicar, isso é um excelente sinal.
A prosperidade não chega como um evento isolado, mas como consequência de uma transformação silenciosa e profunda. No próximo momento, vou explicar o erro que bloqueia essa lei, exatamente quando ela está prestes a gerar resultados, porque tantas pessoas desistem no ponto errado, e como sustentar o estado interno que faz a prosperidade se manifestar sem retrocessos. Se isso está falando com você, comenta agora. Eu sustento esse alinhamento. Isso reforça sua decisão interna e ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. O erro que bloqueia a lei no momento da virada. Existe um erro silencioso que bloqueia a lei espiritual da prosperidade, exatamente quando ela está prestes a gerar resultados. Napoleon Hill identificou esse padrão repetidas vezes. Pessoas fazem todo o trabalho interno, ajustam a mente, alinham a fé, mudam a postura e então, no ponto crítico, sabotam tudo sem perceber. Esse erro não é falta de ação, é falta de sustentação emocional. A pessoa até muda por um tempo, mas quando o resultado demora um pouco mais do que o esperado, ela retorna aos antigos estados internos. Reclama, duvida, compara, questiona se vale a pena. E nesse exato momento a lei espiritual se retrai. Prosperidade exige continuidade de estado. Não basta alinhar a mente por alguns dias. Não basta ter fé quando tudo está calmo. A lei observa se você mantém a mesma postura quando o cenário externo ainda não confirmou nada. Eu dizia que a maioria das pessoas desiste no último metro, porque confunde silêncio com negação. Elas interpretam a ausência de sinais visíveis como fracasso, quando na verdade é apenas o intervalo entre a decisão interna e a materialização externa. Existe um princípio espiritual muito claro aqui. A realidade sempre responde depois que a identidade se estabiliza. Enquanto você ainda oscila emocionalmente, a vida espera. Não por crueldade, mas por coerência. Ela não entrega algo permanente a quem ainda está emocionalmente instável. Outro erro comum é tentar forçar o resultado quando a ansiedade retorna. A pessoa começa a tomar decisões apressadas, entra em projetos desalinhados, aceita menos do que vale, apenas para sentir que algo está acontecendo. Isso quebra o campo de prosperidade imediatamente. Hill observou que os homens mais ricos que estudou tinham uma paciência estratégica. Eles sabiam esperar o momento certo, não por passividade, mas por confiança. Sabiam que agir fora do tempo certo gera retrabalho, perda e frustração. A lei espiritual da prosperidade exige que você confie mais no processo do que no cronograma. Quando você tenta acelerar por medo, você sinaliza insegurança ao subconsciente. E o subconsciente responde criando mais situações que reforçam essa insegurança. Outro bloqueio poderoso é a culpa. Muitas pessoas acreditam inconscientemente que prosperar significa trair alguém, abandonar valores ou se tornar alguém menos espiritual. Essa crença cria um conflito interno enorme. A pessoa quer prosperar, mas sente que não merece. Hill foi claro, merecimento não vem do passado, vem da decisão presente de se tornar alguém capaz de administrar prosperidade com caráter. Deus não nega a abundância a quem quer servir melhor, viver com dignidade e expandir impacto. Se existe culpa associada ao dinheiro, a lei espiritual trava, porque você não consegue sustentar algo que acredita ser errado. Por isso, é fundamental ressignificar prosperidade como responsabilidade, não como ego. Outro ponto crítico é a comparação. Quando você começa a se comparar com quem já prosperou, você sai do seu próprio processo. Cada pessoa tem um ritmo interno, uma história emocional e um nível de maturidade diferente. Comparação quebra foco e dispersa energia. Hill dizia que concentração é poder. Quando você dispersa sua atenção, você dispersa sua capacidade de materializar. Prosperidade exige foco contínuo na própria jornada.
Existe também o medo da mudança. Prosperar muda relações, rotinas, responsabilidades. Muitas pessoas dizem querer prosperar, mas inconscientemente temem o que isso vai exigir delas. Então, sem perceber, criam pequenos atrasos, desculpas e autossabotagens. A lei espiritual não pune, ela apenas aguarda. Aguarda até que você esteja disposto a crescer sem medo do novo, até que você aceite que sua vida vai se expandir e que isso é bom. Hill reforçava que sucesso não é um evento, é um estado sustentado. Quando você entende isso, para de esperar sinais dramáticos e começa a observar pequenas confirmações. Ideias que funcionam, pessoas que surgem, decisões que fluem. Esses pequenos sinais são provas de alinhamento. Ignorá-los por ansiedade é um erro grave. A prosperidade cresce quando é reconhecida, não quando é questionada o tempo todo. Talvez o que esteja faltando agora não seja mais estudo, mais esforço ou mais fé. Talvez seja apenas sustentar o estado interno que você já alcançou, sem voltar atrás quando a mente tenta puxar você para o velho padrão. A lei espiritual da prosperidade não exige perfeição, exige constância. Não exige ausência de medo, exige ação apesar do medo. Não exige certeza absoluta, exige compromisso com a própria evolução. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já mudou. E quando isso acontece, a prosperidade não é mais uma possibilidade distante. Ela se torna uma consequência inevitável. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é algo que se conquista e depois se mantém automaticamente. Napoleon Hill mostrou que isso é uma ilusão perigosa. Prosperidade não se sustenta sozinha. Ela precisa de um estado interno contínuo, uma disciplina mental e espiritual que proteja o que foi gerado. O primeiro passo para consolidar essa lei é entender que prosperidade não tolera incoerência. Você não pode pensar grande e agir pequeno. Não pode declarar fé e tomar decisões por medo. A vida responde àquilo que você sustenta com consistência, não ao que você declara ocasionalmente. Quando a prosperidade começa a se manifestar, surge um novo teste silencioso, a autossuficiência emocional. Muitas pessoas prosperam um pouco e relaxam internamente. Param de observar pensamentos, abandonam a disciplina mental, voltam a antigos hábitos emocionais. É aí que a lei se retrai. Hill ensinava que o subconsciente precisa ser constantemente alimentado com imagens claras, emoções elevadas e decisões alinhadas. Não como obsessão, mas como identidade. Você não pratica prosperidade, você se torna alguém próspero por dentro. Outro ponto essencial é o ambiente mental. Prosperidade não sobrevive em ambientes contaminados por reclamação constante, cinismo e negatividade. Isso não significa se isolar do mundo, mas escolher com cuidado o que você consome, escuta e repete. Existe uma disciplina silenciosa que as pessoas mais prósperas mantêm. Elas protegem a mente como protegem o dinheiro. Sabem que pensamentos recorrentes moldam decisões e decisões moldam resultados. A lei espiritual da prosperidade também exige propósito. Quando o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um meio, algo muda profundamente. O fluxo aumenta. As oportunidades se multiplicam. A pessoa deixa de disputar e começa a atrair. Hill afirmava que riqueza sem propósito gera vazio, mas propósito com riqueza gera expansão contínua. Quanto mais você conecta prosperidade com serviço, impacto e crescimento, mais a lei se fortalece. Outro pilar é a gratidão estratégica. Não aquela gratidão superficial, mas o reconhecimento consciente de cada avanço, cada aprendizado, cada ajuste feito. A gratidão sinaliza ao subconsciente que você está preparado para mais. A vida não amplia aquilo que é ignorado. Ela amplia aquilo que é reconhecido e bem administrado. Existe também a importância do silêncio interno.
prosperidade cresce melhor quando não é constantemente exposta, comparada ou explicada. Hill dizia que grandes movimentos começam em silêncio e se revelam quando estão sólidos. Falar menos sobre planos e agir mais em alinhamento é uma forma poderosa de proteger sua energia criativa. Outro ponto essencial é aceitar que prosperar exige evolução contínua. A cada novo nível financeiro, surgem novas responsabilidades emocionais, estratégicas e espirituais. Quem tenta viver no novo nível com mentalidade antiga, perde tudo rapidamente. A lei espiritual não pune quedas. Ela apenas exige crescimento proporcional. Se você sente que sua mente hoje está mais firme, menos ansiosa e mais clara do que antes, isso já é prosperidade em ação. O dinheiro apenas seguirá essa estrutura. Hill ensinou que o maior ativo de um ser humano não é o dinheiro, mas a capacidade de gerar dinheiro de forma consciente. Quando essa capacidade está instalada, a prosperidade nunca é perdida, apenas muda de forma. Talvez você ainda não veja tudo materializado, mas se sua postura interna mudou, a lei já está ativa, e quando isso acontece, não há força externa capaz de impedir o fluxo, apenas incoerência interna. Sustente o estado, proteja a mente, honre o processo. A prosperidade não falha quando encontra alguém preparado para recebê-la. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu honro essa lei. Isso sela sua decisão interna. Se você sente que esse conteúdo te acompanha por dentro e não apenas informa, talvez a área de membros seja um espaço natural para você. Ali, o ritmo é mais profundo, mais silencioso, mais alinhado para quem escolheu amadurecer a mente e a fé com constância. Sem pressão, apenas um ambiente para quem decidiu sustentar esse caminho com consciência. Quando fizer sentido, você saberá. Reflexões profundas sobre a lei espiritual da prosperidade. Existe um momento silencioso na vida em que a pessoa percebe que não é mais o mundo que precisa mudar, mas ela mesma. Esse momento não vem com alarde, nem com sinais externos. Ele surge como uma sensação incômoda de que repetir os mesmos pensamentos já não funciona, de que reclamar cansa, de que justificar a própria estagnação começa a soar vazio até para si mesmo. Napoleon Hill compreendeu que esse momento é sagrado. É o instante em que a mente começa a se libertar da dependência emocional do resultado. A pessoa ainda deseja prosperar, mas já não aceita mais se definir pela ausência do que quer. E quando isso acontece, algo profundo se reorganiza por dentro. Prosperidade não nasce do desejo em si, mas da relação que você tem com o desejo. Quando o desejo vem acompanhado de ansiedade, ele enfraquece. Quando vem acompanhado de medo, ele bloqueia. Quando vem acompanhado de maturidade, ele cria caminhos. A lei espiritual observa o estado emocional que sustenta o desejo, não o desejo isolado. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas continuam emocionalmente comprometidas com a escassez. Elas se sentem seguras reclamando, seguras se comparando, seguras se colocando como vítimas. Prosperar exigiria abandonar essas zonas emocionais conhecidas, e isso assusta mais do que continuar lutando. Existe um apego invisível à dificuldade. Para algumas pessoas, sofrer virou identidade, lutar virou prova de valor, descansar virou culpa. Prosperar, nesse contexto, parece quase uma traição à própria história. A lei espiritual não confronta esse apego com punição, apenas não avança enquanto ele existir. Hill dizia que a mente precisa estar preparada para receber aquilo que pede. E preparo não é esforço externo, é maturidade interna. É a capacidade de receber sem se sabotar, de crescer sem se sentir menor que os outros, de prosperar sem perder o equilíbrio emocional. Uma reflexão importante é esta:
Tudo aquilo que você teme perder ao prosperar revela onde ainda existe apego à escassez. Medo de ser julgado, medo de ser invejado, medo de errar em maior escala, medo de não dar conta. Esses medos não impedem a prosperidade por acaso. Eles indicam que a identidade ainda não se expandiu o suficiente. Prosperidade exige espaço interno. E espaço interno só surge quando você abandona antigas versões de si mesmo. Não é possível prosperar carregando todas as crenças, hábitos e emoções que foram criadas para sobreviver. Sobrevivência e prosperidade obedecem lógicas diferentes. A mente que sobrevive está sempre alerta, desconfiada, reativa. A mente que prospera é estratégica, calma e consciente. Enquanto você reage demais ao mundo, a lei espiritual entende que você ainda está em modo defesa. E nada se expande em modo defesa. Outra reflexão poderosa. A vida não testa você para ver se você merece prosperar. Ela apenas revela se você já está pronto. E prontidão não tem relação com moral, mas com coerência. Coerência entre o que você pensa, sente, decide e sustenta ao longo do tempo. Hill observou que pessoas que prosperam de forma sólida não têm picos emocionais extremos. Elas não se exaltam demais quando ganham, nem se desesperam quando perdem. Essa estabilidade emocional cria confiança no campo invisível que organiza oportunidades. Quando você começa a buscar essa estabilidade, algo curioso acontece. O mundo externo parece desacelerar. Menos urgências falsas, menos pressões artificiais, menos caos emocional. Isso não é estagnação, é maturação. A prosperidade cresce melhor em solo calmo. Existe também uma reflexão dura, mas libertadora. Ninguém bloqueia sua prosperidade, nem governo, nem família, nem sistema, nem passado. Esses fatores podem dificultar, atrasar, pressionar, mas bloquear definitivamente não. O único bloqueio real é interno, porque só ele acompanha você em todos os lugares. Quando essa verdade é aceita sem revolta, você recupera poder. E poder interno é o combustível da prosperidade externa. Prosperar não significa viver sem problemas. Significa lidar com problemas em outro nível. Significa trocar o medo da falta pela responsabilidade da abundância. E muitas pessoas não fazem essa troca porque não querem abrir mão da desculpa que a escassez oferece. A escassez absolve. A prosperidade responsabiliza. Essa é uma das reflexões mais profundas da lei espiritual. Quando você prospera, não pode mais culpar. Precisa decidir. Precisa liderar. Precisa sustentar. E isso exige uma versão de você que talvez ainda esteja sendo construída. Por isso a prosperidade atrasa, mas não nega. Ela espera você se tornar. Se você sente que essas reflexões estão mexendo com algo profundo dentro de você, isso é sinal de expansão. Expansão dói um pouco, porque rompe estruturas antigas. Mas é exatamente assim que a lei começa a se consolidar de forma irreversível. Existe um silêncio que não é vazio. É um silêncio fértil. Napoleon Hill percebeu que antes das grandes realizações, muitos homens e mulheres atravessaram períodos de recolhimento interior. Não isolamento por tristeza, mas silêncio por amadurecimento. É quando a mente para de buscar aprovação externa e começa a ouvir a própria direção interna. Esse silêncio costuma assustar quem sempre viveu no ruído. A pessoa sente que está parada, quando na verdade está se reorganizando. O mundo moderno ensinou que movimento constante é progresso, mas a lei espiritual mostra que movimento sem direção é apenas desgaste. A prosperidade verdadeira nasce quando você aprende a ficar confortável consigo mesmo, quando não precisa provar nada, quando não precisa explicar seus planos, quando não precisa reagir a tudo. Esse estado interno cria uma base sólida que sustenta crescimento sem colapso.
A solidão estratégica é parte desse processo. Não a solidão do abandono, mas a escolha consciente de se afastar de influências que confundem, drenam ou desalinham. Hill observou que pessoas prósperas são seletivas com quem escutam, com o que consomem mentalmente e com o tipo de conversa que alimentam. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Nem toda crítica merece resposta. Prosperidade exige discernimento emocional. Quando você aprende isso, o ruído diminui e a clareza aumenta. Outro ponto profundo é a disciplina mental. Não aquela disciplina rígida e forçada, mas a disciplina de observar pensamentos antes de aceitá-los como verdade. Pensamentos são sugestões, não ordens. A maioria das pessoas vive obedecendo pensamentos antigos, repetitivos e limitantes, sem jamais questioná-los. Hill dizia que o subconsciente é obediente. Ele executa aquilo que a mente consciente aceita como normal. Se você normaliza a escassez, ele organiza experiências de escassez. Se você normaliza a prosperidade como algo possível e sustentável, ele começa a buscar caminhos compatíveis. Essa disciplina mental não se constrói em dias. Ela nasce da repetição consciente, da escolha diária de não alimentar narrativas internas que já provaram não funcionar. Prosperar exige coragem para abandonar pensamentos familiares. Existe também a reflexão sobre tempo. A mente impaciente acredita que prosperidade precisa ser rápida para ser real. Mas a lei espiritual não responde à pressa. Ela responde à profundidade. Quanto mais profundo o ajuste interno, mais estável será o resultado externo. Muitas pessoas querem pular etapas emocionais, querem prosperar sem lidar com medo, culpa, comparação ou insegurança. Mas essas emoções não desaparecem quando ignoradas. Elas se transformam quando compreendidas. Hill não falava apenas de riqueza financeira. Ele falava de riqueza de caráter, de clareza, de autocontrole, porque sem isso, o dinheiro apenas amplia conflitos internos. Uma reflexão essencial é entender que prosperidade não é algo que você segura, é algo que você administra. E administrar exige maturidade emocional. Exige saber quando avançar e quando esperar. Quando falar e quando calar. Quando investir e quando preservar. O mundo recompensa quem sabe sustentar decisões, sustentar estados emocionais, sustentar valores mesmo sob pressão. Existe um teste silencioso que acontece quando você começa a prosperar. O teste da humildade interna. Não humildade de se diminuir, mas humildade de continuar aprendendo. Muitas quedas acontecem quando a pessoa acredita que já entendeu tudo. A lei espiritual não se rompe por erro, mas por arrogância inconsciente. Quando alguém para de observar a si mesmo, para de ajustar, para de aprender, a prosperidade perde base. Outra reflexão profunda. Prosperar muda a forma como você é visto, mas não deve mudar a forma como você se vê. Se sua identidade passa a depender do que você conquistou, você se torna refém do resultado. Prosperidade saudável nasce quando você sabe quem é, com ou sem dinheiro. Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas não negociam seus valores por vantagem momentânea. Elas sabem que qualquer ganho obtido em desalinhamento cobra um preço emocional depois. A lei espiritual da prosperidade protege quem age com integridade interna, mesmo quando ninguém está olhando. Porque é nesse ponto que o subconsciente cria estabilidade. Talvez você esteja atravessando um período em que menos coisas externas acontecem, mas mais coisas internas estão sendo ajustadas. Isso não é atraso, é fundação. A fundação sempre demora mais do que a construção visível, mas quando está pronta, sustenta qualquer crescimento. Existe um medo que quase ninguém admite, o medo da responsabilidade que a prosperidade traz. Não é o dinheiro em si que assusta,
é o que ele exige emocionalmente. Prosperar tira desculpas, tira o álibi da falta, tira a narrativa confortável de que não deu porque não tinha como. Quando a prosperidade chega, a vida pergunta: e agora? O que você vai fazer com isso? E essa pergunta paralisa muita gente antes mesmo do dinheiro aparecer. O subconsciente percebe esse medo e segura o fluxo, não como punição, mas como proteção. Napoleon Hill percebeu que muitas pessoas sabotam oportunidades grandes porque ainda pensam pequeno. Pensar pequeno não é ganhar pouco, é assumir pouca responsabilidade sobre a própria vida. É esperar que alguém resolva, aprove, valide, conduza. A lei espiritual da prosperidade exige maturidade decisória. Exige alguém disposto a escolher, mesmo sem garantia absoluta. A prosperidade nunca vem com um manual completo. Ela vem com espaço. E espaço assusta quem sempre viveu no limite. Outro ponto profundo é o vazio que antecede a expansão. Antes de algo maior surgir, algo menor precisa cair. Antigas rotinas, antigas relações, antigas formas de pensar começam a perder sentido. Isso gera um vazio desconfortável. A mente tenta preencher rapidamente, mas esse vazio é sagrado. Esse espaço vazio é onde a prosperidade começa a se formar. Mas muitas pessoas não suportam o silêncio do vazio e correm de volta para o conhecido, mesmo que seja limitante. Preferem a dor familiar à expansão desconhecida. Hill nunca romantizou esse processo. Ele sabia que crescer dói, não dor física, mas dor de identidade. A antiga versão de você precisa morrer para que a nova exista, e toda morte simbólica gera luto. Prosperidade exige desapego. Desapego de versões antigas, de expectativas alheias, de crenças herdadas. Enquanto você tenta carregar tudo, nada cresce. A lei espiritual opera melhor quando você aprende a soltar. Existe também o apego à aprovação. Muitas pessoas só se sentem seguras quando são aceitas pelo grupo. Prosperar pode gerar distanciamento, inveja e incompreensão. O medo de perder pertencimento bloqueia a expansão. Hill observou que todo grande realizador precisou suportar períodos de incompreensão. Não porque estivesse errado, mas porque estava à frente do ambiente emocional ao redor. Outro ponto essencial: prosperidade não é ausência de medo, é convivência madura com ele. Quem espera não sentir medo para avançar, nunca avança. Quem aprende a decidir apesar do medo, constrói confiança interna. Confiança não nasce do sucesso. Ela nasce da repetição de decisões alinhadas. Cada vez que você age de acordo com sua consciência, mesmo inseguro, sua identidade se fortalece. E identidade forte sustenta prosperidade. Existe também o medo de errar em grande escala. Errar quando se tem pouco parece aceitável. Errar quando se tem mais parece perigoso. Esse medo faz com que muitas pessoas se sabotem antes de crescer. A lei espiritual entende erro como parte do processo, não como condenação, mas ela exige aprendizado. Quem repete o mesmo erro sem reflexão perde fluxo. Quem aprende, ajusta e segue, expande. Outra reflexão profunda é sobre merecimento. Muitas pessoas ainda associam prosperidade a merecimento moral. Acham que precisam pagar um preço antes. Mas a vida não opera em troca emocional. Ela responde à capacidade de gerar, sustentar e administrar. Você não prospera porque sofreu. Você prospera quando se torna capaz. Hill ensinou que o sofrimento só tem valor quando gera consciência. Sofrer sem aprender não expande nada. Aprender sem sofrer é possível, mas exige humildade. Talvez você esteja num ponto em que sente cansaço, não do trabalho, mas do velho padrão mental. Esse cansaço é um sinal claro de que sua mente está pronta para algo novo. Resistir a isso gera estagnação. Aceitar gera transição. A prosperidade não chega quando você implora. Ela chega quando você se posiciona.
E posicionamento é interno antes de ser externo. Existe um tipo de fé que não faz barulho, não tenta convencer ninguém, não precisa de provas constantes. Napoleon Hill percebeu que essa fé silenciosa é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual. Ela não se manifesta em euforia, mas em tranquilidade. A pessoa não está mais correndo atrás da prosperidade. Ela sabe que está no caminho. Quando a fé amadurece, a ansiedade diminui. Não porque tudo está resolvido, mas porque a pessoa confia mais em si mesma do que no caos externo. Essa confiança não é arrogância, é enraizamento interno. É a sensação de que, independentemente do que aconteça, você saberá lidar. A prosperidade começa a fluir de forma mais natural quando você para de negociar sua paz para obter resultados. Muitas pessoas sacrificam o equilíbrio emocional em troca de dinheiro e depois se perguntam por que nunca se sentem satisfeitas. A lei espiritual não recompensa esse tipo de troca. Hill ensinou que sucesso verdadeiro é aquele que não cobra o preço da alma. Quando a prosperidade exige que você viva em tensão constante, algo está desalinhado. A abundância saudável traz expansão com estabilidade, não crescimento com esgotamento. Existe um ponto muito específico em que a busca se transforma em expectativa serena. A pessoa ainda age, ainda planeja, ainda constrói, mas sem aquela sensação de urgência desesperada. Ela entende que o tempo deixou de ser inimigo e passou a ser aliado. Esse estado interno muda completamente a relação com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser um símbolo de segurança emocional e passa a ser um recurso funcional. E quando isso acontece, ele flui com muito menos resistência. Outra reflexão profunda é perceber que prosperidade não chega para preencher vazios emocionais. Pelo contrário, ela expõe vazios que precisam ser resolvidos. Por isso, quem tenta usar dinheiro para curar insegurança, carência ou medo, acaba se frustrando, mesmo ganhando mais. A lei espiritual protege você disso ao atrasar certos ganhos até que a base emocional esteja pronta. O atraso não é castigo, é cuidado. Hill observou que pessoas realmente prósperas têm uma relação muito simples com o futuro. Elas planejam, mas não vivem presas a cenários imaginários. Estão presentes, tomam decisões com o que têm agora, sem paralisar pelo e se. Essa presença cria eficiência. Quem está inteiro no agora enxerga oportunidades que a mente ansiosa não vê. A prosperidade costuma passar despercebida por quem está sempre preocupado demais com o amanhã. Existe também um ponto de virada em que a pessoa para de pedir permissão para crescer. Ela não anuncia, não confronta, não briga. Ela simplesmente avança internamente. E o mundo se ajusta depois. A lei espiritual responde muito rápido a esse tipo de postura. Porque não há conflito interno, não há culpa, não há medo disfarçado de prudência. Há apenas decisão silenciosa. Outro sinal claro de alinhamento é quando você passa a respeitar mais sua energia do que sua agenda. Você aprende que dizer sim a tudo custa caro. Aprende que descanso não é atraso. Aprende que clareza vale mais do que pressa. Prosperidade sustentável nasce desse respeito interno. Quem se esgota para ganhar, perde a capacidade de sustentar o que ganhou. A lei espiritual não acompanha quem se abandona no processo. Talvez a maior reflexão de todas seja esta: você não está tentando se tornar alguém novo. Você está se permitindo ser quem sempre foi, sem as camadas de medo, culpa e escassez que aprendeu ao longo da vida. Quando essas camadas caem, a prosperidade não precisa ser criada. Ela emerge. Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas poucos entendem que acreditar não é repetir frases. É viver em coerência com aquilo que se espera. Se hoje você sente mais calma do que antes, mais clareza do que confusão, mais presença do que ansiedade, isso já é prosperidade em curso.
O dinheiro apenas seguirá essa estrutura. Nada precisa ser forçado, nada precisa ser apressado. O que é verdadeiro se sustenta sozinho.